Então, estamos trabalhando aqui a primeira aula, fazendo um apanhado das aulas, tá? E nesse apanhado das aulas, na primeira aula nós falamos sobre Ana. Ana, uma mulher que viveu um tempo difícil na sua vida de muita humilhação. Humilhação em casa, humilhação na igreja, porque o próprio líder espiritual dela não estava entendendo a condição que ela estava vivendo e por isso a humilhou, desprezou, dizendo que ela era uma mulher bêbada que estava ali naquele momento na igreja, que estava orando, mas nenhuma palavra saía da sua boca, somente as lágrimas. Essa daí é Ana. E ela não se permitiu ser definida por um trecho da sua vida. Ela decidiu fazer algo diferente com o que estava acontecendo com ela. E aí a gente aprendeu que os maiores propósitos das nossas vidas, eles começam também nos nossos piores momentos. Assim nós aprendemos que Samuel começou a ser gerado na vida de Ana em um dos seus piores momentos, que era um momento de grande humilhação, um momento de constrangimento, um momento de vergonha, um momento difícil da sua história. Então foi muito forte que nós aprendemos com Ana, porque ela entendeu, ela decidiu mudar a sua história com um posicionamento. E ela foi reposicionada de uma mulher humilhada para uma mãe de um grande profeta da nação. Então nós aprendemos sobre essa questão de propósitos que começam nos nossos piores momentos. Às vezes, nós temos assim uma ideia de que os propósitos de Deus começam nos nossos melhores momentos. E precisa daquela paz, a gente precisa estar sentindo aquele renovo, aquela presença, aquele fogo, aquele poder. Mas nós vemos também que grandes propósitos começam nos nossos piores momentos. Você vai ver assim, olha, a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem, que tinha uma convicção tão grande daquilo que ele precisava fazer. Ele era alguém que, na cabeça dele, estava preservando o judaísmo e acabando com o quê? Com os judeus. Ele saiu de casa muito convicto da sua missão. Ele saiu de casa muito convicto do seu chamado. E no meio do caminho, Jesus aparece para ele, ele cai, fica cego e ali, naquele pior momento de confusão na cabeça de Paulo, porque ele achava que ele estava fazendo certo e de repente ele descobriu que estava fazendo errado. Um momento de cegueira, um momento que ele estava caído ali na frente, dos seus subalternos. Ali, no pior momento de Paulo, no pior momento de Saulo, nasce Paulo, que é aquele que seria um grande apóstolo, que tocaria a vida de milhares de gentios, tanto é, milhões, que até que chegamos aqui hoje. Então, olha, como que o propósito de Deus na vida de Paulo começou? Começou com uma queda, começou com uma cegueira, começou com uma confusão, de uma pessoa que estava achando que estava fazendo tudo certo e descobriu que não estava. Então, nós aprendemos nessa primeira aula que os maiores propósitos de Deus começam nos nossos piores momentos. E também vemos a vida de Moisés. Moisés estava feliz no Egito, enfim, com todo o conforto e tudo que aquele palácio poderia oferecer para ele. De repente, a chama do propósito dele arde ali, que ele era um libertador. Ele decide, como é que eu posso dizer, proteger um hebreu e matou o egípcio. E ali naquela situação de confusão, de medo, ele vai para a casa de Jetro, ele fica 40 anos cuidando de ovelhas no deserto. Então, o propósito de Moisés, o start do propósito começou com o quê? Com ele perdido. Meu Deus, eu acabei de matar um egípcio, o que vai ser de mim? Preciso fugir. Entende? Então, gente, vamos desmistificar essa ideia de que o melhor das nossas vidas vai acontecer no nosso melhor momento, tá certo? E aí nós vemos aí, no segundo dia nós falamos a respeito de Agar e entendemos que no deserto, todo deserto tem um poço aberto. Agar, nós conhecemos o contexto dela, ela é expulsa da casa de Abraão, talvez muitos sonhos familiares dela possam ter sido feridos com aquela expulsão ali.
Ela vai para o deserto sem condição de manter o seu filho. O que acontece? Ela se afasta dele para não vê-lo morrer. E ali um anjo aparece para mostrar para ela que ela estava próxima a um poço aberto. Então, assim, a gente pensa que deserto é um lugar de escassez. E não, deserto é um lugar de muita provisão de Deus. Para todo deserto existe um poço aberto. Essa foi a segunda aula e foi, assim, maravilhoso entender que nós podemos pedir para Deus abrir os nossos olhos para enxergarmos as provisões que Ele está nos entregando. Para enxergar as provisões que Ele está liberando sobre as nossas vidas. E aí temos a aula 3, né, que foi ontem, que a gente falou sobre só vive e honra quem aprende a lidar com a desonra. Olha só que chave poderosa da parte de Deus. Porque às vezes a gente quer ser muito honrada, né, mas não aprendeu a lidar com a desonra ainda. E é importantíssimo a gente aprender a lidar com a desonra. A desonra tem muito que nos ensinar. E nós aprendemos ontem ensinamentos a respeito do tempo de desonra. Nós aprendemos 3 ensinamentos chaves a respeito do dia da desonra. O que nós podemos aprender com a desonra. E foi assim, sensacional. Porque quando a gente aprende a viver, quando a gente aprende a lidar com a desonra da maneira certa, o Senhor nos coloca numa posição de honra. E hoje, fiz esse resumão todo, me atropelei no início aí, mas depois fica tudo certo. Hoje nós vamos falar sobre a zona de conforto. A zona de conforto nos impede de ser posicionada. Gente, respira fundo aí, porque o que nós vamos falar agora é assim, vai mexer com você. Porque assim, gente, às vezes a gente se conforma no lugar de escravidão. A gente se conforma no lugar da dor. A gente vai se conformando naquela forma que nos deforma. Por que eu falo que a forma, tem forma que nos deforma? Porque existem formas que não estão coerentes com aquilo que nós somos. Nós não podemos nos formatar em um molde que nos deforma. E existem várias situações, entre aspas, que estão confortáveis na nossa vida, mas que na verdade estão deformando a nossa identidade. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue era uma mulher que há 12 anos ela estava vivendo uma enfermidade dificílima, com um quadro, imagino eu, extremamente fraco, porque imagina uma pessoa 12 anos sangrando, imagina quanto enfraquecida fisicamente ela estava. E as pessoas que tinham uma doença incurável naquela época eram pessoas que não poderiam se misturar à sociedade. Eram pessoas que tinham que ficar abrigadas numa cidade de refúgio. É nesse lugar aí que eu tô querendo chegar com vocês sobre essa questão do molde, certo? Então, assim, olha, há 12 anos ela estava com uma doença, há 12 anos morando num lugar que conformava e formatava toda a sua dor. Era um lugar de sentença, tipo assim, aqui, fim de carreira pra você. Daqui pra frente você não consegue mais nada. Aqui é o lugar onde você vai morrer, aqui é o lugar que você precisa se conformar para ficar, porque não tem solução para você. A cidade de refúgio representava isso. Não existe solução para você. E aí ela fica sabendo que Jesus está passando no ambiente. Ela fica sabendo que Jesus está próximo. E ela sai do lugar que conforma e deforma, conforma a sua doença, mas deforma a sua identidade. Ela sai dali e vai se encontrar com Jesus. Naquele encontro, ela diz que se ela ao menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E assim, ela toca, ela fura o bloqueio da multidão, ela toca em Jesus. E Jesus pergunta, quem me tocou? Como se Jesus não soubesse. É claro que ele sabia, mas ele tinha um ensino para poder passar a respeito disso. Ele tinha algo mais para fazer, porque Jesus queria curar muito mais do que uma hemorragia. Jesus queria reposicionar aquela mulher na sociedade. E
E é sobre isso, curadas e reposicionadas. Então, ele não queria só curar, ele queria reposicionar. E eu entendo muito sobre isso, porque às vezes a gente estaciona só na cura. A gente acha assim, fui curada, meu problema foi resolvido e tá tudo certo. Não, Deus quer te curar e ele quer te reposicionar. E na hora que ele pergunta assim, quem me tocou, ele queria fazer algo a mais para aquela mulher. Ela já tinha sido curada. Na hora que ela toca em Jesus, o sangue, ele é estancado. Na hora que ela toca em Jesus, ela já é curada, graças a Deus. Só que Jesus não queria somente curar, ele queria reposicionar um lugar que ela tinha perdido, tanto na sociedade, quanto no próprio coração dela, na sua própria identidade. Ele não queria somente que ela saísse dali curada, ele queria que ela saísse dali reposicionada, em um lugar que ela tinha perdido, e que a sociedade deformou, que aqueles anos de doença deformou. E aí ele pergunta, quem me tocou? E aí ela, foi eu. E conta a história dela. E Jesus, naquele momento, libera uma palavra sobre a vida dela. Fala, filha, tua fé te salvou. Presta atenção. A Bíblia não chama aquela mulher de hemorrágica. Nós que chamamos ela de hemorrágica, porque nós muitas vezes tratamos as pessoas a partir das suas deficiências e não da sua identidade. Mas a Bíblia chama aquela mulher, quando a gente vai ler o início ali, chama aquela mulher de certa mulher. A Bíblia não chama ela de hemorrágica mulher, de problemática mulher, de doente mulher. A Bíblia chama aquela mulher de certa mulher. Quem nos trata a partir das nossas experiências negativas é o mundo. Quem nos trata e nos nomeia a partir das nossas experiências difíceis é o mundo. O mundo é que nos rotula, o mundo é que nos aponta, o mundo é que fala assim, aquela ali é a depressiva, aquela ali é a gorda, aquela ali é a deficiente, aquela ali é a divorciada. O mundo nos trata a partir dos nossos rótulos, mas Jesus jamais nos trata a partir de rótulos, porque os nossos rótulos, as deficiências, as dificuldades, os nossos problemas, eles não definem quem nós somos. Eu sou Bruna, filha do Deus vivo. Eu não sou aquilo que a minha situação atual está mostrando a respeito de mim. O que as minhas situações mostram a respeito de mim são para me fortalecer, são para me transformar, para me ensinar e não para me identificar. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender com Jesus é sobre esse conceito da identificação. Nossa identificação não está nas situações difíceis que nós passamos. Então, para de olhar as pessoas, de nomear as pessoas a partir daquilo que ela está passando e definir o destino dela a partir daquilo que ela está passando. Porque quem faz isso é a religiosidade. A religiosidade define as pessoas e enclausura as pessoas pela situação que ela está passando. Entende? A religião torna as nossas dores em um cativeiro, mas Jesus, ele não nos trata a partir das nossas dores, ele nos trata a partir da nossa identidade. Entende? É a religiosidade que pega a sua dor e fala, não, agora você está encaixotada nesse destino. Não transforme a sua dor no seu destino. Você pode escrever isso? Não transforme a sua dor no seu destino. Quem transforma dor em destino são as pessoas religiosas. São as pessoas feridas, porque o ferido fere. Então, quem olha o seu destino a partir da sua dor são pessoas que não entendem nada de Jesus. Jesus não transforma a sua dor no seu destino. Aquela sociedade doente e sem recurso de enxergar o para mais do ser humano, pegou a dor da mulher do fluxo de sangue e transformou essa dor no destino dela, no destino de cidade de refúgio. Ou seja, enclausurou. Agora, porque você tem uma dor, mulher do fluxo de sangue, você não pode misturar com as outras pessoas livres. Você tem, o seu destino é a cidade de refúgio. Quantas vezes nós olhamos para a nossa história, nós olhamos para a nossa dor e transformamos essa dor num destino. Tipo, não tem jeito mais para mim. Olha a minha dificuldade. Olha o tamanho do meu problema.
Olha o tamanho, sabe, daquilo que me torna desproporcional. Olha, né, eu não sou normal como as outras pessoas. Eu não tenho uma vida como as outras mulheres. Eu não sou como as que parecem ser livres. Nós não precisamos parecer com nada. Nós precisamos ser filhas do Deus vivo. E eu falo com meu coração cheio de autoridade do Espírito Santo de Deus, porque eu sei muito bem o que é ser definida por uma dor, o que é ser enclausurada por causa de uma dor, o que é transformar a dor em um destino. Quantas dores que eu já vivi na minha vida e que se transformaram num destino porque as outras pessoas achavam que eu não podia me misturar com os que estavam saudáveis, com os que são livres, porque eu tinha uma dor. Entende? Eu sei muito bem o que é isso. E eu falo na autoridade do Espírito Santo para te tornar livre hoje. A sua dor não é o seu destino. Não deixa ninguém pegar a situação difícil que você está passando para te diminuir, para diminuir o seu destino, para diminuir os seus sonhos, para diminuir o seu propósito, para diminuir a sua visão da sua identidade. Não deixa as pessoas te colocarem em lugares, entre aspas, que te confortam, mas que na verdade estão te deformando. A cidade de refúgio na vida daquela mulher, para a sociedade, representava o limite dela, o ponto final dela, aonde que ela tinha que estar. As pessoas colocaram ela ali, mas Jesus tirou ela dali, quando disse assim, alguém me tocou. Porque Jesus não queria somente curar aquela mulher, ele queria reposicionar, alguém me tocou. E aí chama a atenção de todo mundo para aquela mulher. E fala, filha, a tua fé te salvou. Aquele filha de Jesus reposicionou ela, tirou ela daquela forma que a religiosidade colocou. Tirou ela daquela deformação que as pessoas colocaram ela ali. Tiraram ela daquela humilhação, daquela vergonha. Tiraram ela daquela forma. E hoje é isso que Jesus tem para fazer nas nossas vidas. Nos tirar da forma que nos deforma. Essa forma que você foi inserida porque você tem uma dor, porque você tem um passado, porque você tem um pecado, porque você tem uma dificuldade. Essa forma que te colocaram, ela está limitando o propósito de Deus para a sua vida. E hoje Deus está te dizendo, saia dessa forma. Hoje Deus está te dizendo, você é minha filha, você não é uma forma de dor, você não é um enlatado, sabe, de problemas que tanto te aprisionam na sua identidade. Você é um filho e uma filha de Deus. Sai dessa forma, porque eu tenho uma palavra de vida sobre você. A sua dor, o seu problema, a sua doença não podem te informar, te enlatar. Sai dessa lata hoje, sai desse lugar de deformação hoje. Você precisa se posicionar no lugar de identidade e não de deformação. Aquela doença daquela mulher enlatou ela ali na cidade de refúgio, deformou ela, deformou a identidade dela, deformou o destino dela, deformou as capacidades dela, deformou a força dela. Então tem lugares que a gente precisa sair para se encontrar com Jesus e ser reposicionado. Tem lugares que a gente precisa sair para poder, sabe? Tem estruturas que a gente precisa sair para ser reposicionada em Deus. Aquela mulher, ela não foi reposicionada na cidade de refúgio. Pensa que Jesus poderia ter se encontrado com ela lá na cidade de refúgio. Falado assim, ele não foi lá em Samaria para se encontrar com a samaritana? Ele não parou tudo para se encontrar com a samaritana? Mas com a mulher do fluxo de sangue, não. Ele não parou tudo. Ela que teve que sair de um lugar. Tem lugares que Jesus vai para te buscar, mas tem lugares que você precisa sair para ter um encontro com Jesus. Eu vou repetir. Tem lugares que você precisa sair para ter um encontro com Jesus. Você vê Jacó na companhia daquela mãe tóxica, Rebeca,
que decidia a vida por ele, que nem perguntava o que ele queria fazer da própria história, que decidiu que ele tinha que fazer um teatro para enganar o pai, para ser abençoado, que decidiu que ele precisava vestir uma roupa, que decidiu que ele precisava ser alguém para ser abençoado. Ela decidiu tudo. E aí ele fez tudo como ela queria. Era um relacionamento extremamente tóxico, porque ele não tinha liberdade de ser. Ele não tinha liberdade de ser o que ele era mesmo, que era Jacó. Ele não tinha liberdade para pensar. Ele não tinha liberdade para decidir. Ele era totalmente dirigido pela cabeça daquela mãe. Então, na companhia daquela mãe, ele nunca teve um encontro com Deus. O primeiro encontro que Jacó teve com Deus foi quando ele deixou a companhia tóxica da mãe dele. Quando ele saiu daquele ambiente tóxico, é que ele teve o primeiro encontro com Deus. Então tem lugares que pra gente encontrar com Jesus, tem momentos que pra gente encontrar com Jesus, a gente precisa deixar um lugar de deformação. Anote aí, existem encontros que eu preciso ter com Deus. E para eu ter esses encontros, eu preciso deixar um lugar de deformação. Porque esses lugares que estão me deformando, que estão me enlatando, estão me impedindo de encontrar-me com Deus. Tem momentos que Deus vai nos buscar, mas tem lugares que nós precisamos sair. Tem lugares que nós precisamos sair para encontrar com Jesus. O Jesus que nos torna livres e não fica nos encapsulando em um formato, em um modelo. Quantas pessoas estão entendendo aí? Vamos ler aqui os comentários. Vamos ler para ver se vocês estão entendendo. O Tiago está dizendo, aleluias, eu tomo posse dessa palavra profética. A Elia está dizendo, oh glórias, Deus está nos tirando da forma. É isso. Deus está te tirando da forma porque Ele quer ter um encontro com você. A Daniela está dizendo, eu recebo essas palavras para minha vida em nome de Jesus. Isso mesmo. Quem está entendendo aí, gente? Vamos interagir com a aula. Esse estudo aqui só está começando. Então, Jacó precisou deixar um lugar tóxico para ter um encontro com Deus. A mulher com fluxo de sangue teve que deixar o lugar que a deformava para ter um encontro com Deus. Às vezes você está aí esperando Deus fazer alguma coisa. Deus te tirar. Deus me tira disso aqui. Deus resolve isso para mim. Deus faz isso. Deus vem encontrar comigo. E Deus está falando, sai desse lugar. Sai desse lugar que te deforma. Esse lugar que te rotulou por causa do seu problema. Esse lugar que transformou o seu destino a partir da sua dor. Sai desse lugar. A Daniela, pode repetir essa palavra que você falou agora? Qual palavra? Eu tô falando tanta coisa. Ai. Eu tô falando que a gente precisa sair do lugar que nos deforma para encontrar a nossa identidade. Que às vezes nós vamos nos encontrar com Jesus. Mas Jesus está dizendo assim, primeiro você tem que sair daquilo que te deforma, sai da forma. Sai dessa forma que te deforma. Sai dessa forma de dor que está deformando a sua identidade. Está gerando prejuízos enormes emocionais, espirituais e mentais. Sai da forma que te deforma. E às vezes você está confortável aí nessa forma, porque você está acomodado. Igual uma massa dentro de uma forma de bolo, ela está acomodada ali, naquela forma. É isso que muitas pessoas tóxicas, que muitas situações tóxicas faz conosco. Não, agora, como você tem um problema, eu vou colocar você nessa forma aqui, porque aqui você está seguro. Porque aqui você está protegido. E essas formas que nos deformam, com esse nome de que aqui você está protegido, elas estão te deformando na sua essência. Fernanda, é isso mesmo. Nós assumimos a forma da forma. A forma da forma. Olha o que a Fernanda escreveu aqui, gente. Quando a gente acredita que a nossa dor é o nosso destino, a gente assume a forma da forma. Olha só. E é isso mesmo. Já saí dessa forma. Está doendo, mas eu estou sobrevivendo. Glória a Deus. É isso mesmo, Daniela. Então, gente, Jacó teve seu primeiro encontro com Deus depois que saiu da forma.
Jacó teve o seu primeiro encontro com Deus quando ele saiu da forma. Qual era a forma? A forma tóxica da mãe dele. A forma que impedia ele de pensar, a forma que impedia ele de tomar suas próprias decisões, a forma que falava para ele assim: olha, você na identidade de Jacó, você nunca vai ser abençoado. Você precisa estar na forma de Esaú para ser abençoado. A dependência emocional nos faz ficar acomodados dentro de uma forma que nos aperta e prejudica. Precisamos sair da zona de conforto. Isso mesmo, Tiago. Foi isso que a mãe de Jacó falou com ele, através daquela cena de colocá-lo para ser abençoado, né? Parecia que era algo bom, mas era algo tóxico, porque ele não saiu dentro da identidade, ele saiu, né, de casa, como é que fala? Enlatado naquela forma ali de Esaú. Ele foi enlatado. Jacó saiu da casa dele enlatado. Por quê? Porque a mãe dele estava dizendo assim: olha, você na sua identidade, você nunca vai conseguir nada. Você precisa ser Esaú para você conseguir alguma coisa. Então, todo mundo que fala, você precisa ser isso para ser abençoado, está te enlatando, está te deformando, está te, sabe, te confortando ali numa forma que vai te adoecer. Toda forma nos adoece. O que nos engrandece, o que nos posiciona é a nossa identidade. Por pior que seja a nossa história, é essa identidade que vai nos reposicionar. Não vai ser a forma que você precisa ser isso. Não, porque olha, Tiago, para você ser abençoado na sua identidade, no seu destino, você precisa ser daquela forma ali. E se você sai um pouquinho da forma, você já não é abençoado mais, você não vai conseguir nada mais. Quem faz isso é a religiosidade. Quem faz isso são pessoas tóxicas. Eu não preciso ser nada para eu ser abençoado, eu preciso ser eu mesma. É na minha identidade. E a minha identidade tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha dor, tem a ver com um monte de prejuízo que eu já vivo na minha vida. E é dessa forma que Deus vai me abençoar. Porque foi isso que o anjo falou quando Jacó decide ser ele mesmo. E falou assim: não, agora eu preciso ser abençoado por Deus. Chega de viver na forma. Chega de viver enlatado na lata Esaú. Chega de viver nessa lata Esaú. Chega de viver dessa forma. E aí o anjo pergunta: qual que é seu nome? E perguntar qual que era o nome de Jacó, gente, é perguntar assim... Ele assumir, sabe? Ele assumir que ele não era o preferido do pai. É assumir que ele não era o, como é que eu posso dizer assim? Não era o melhor da casa. Não era o mais forte, entendeu? Era assumir que ele era manipulado pela mãe. Isso era assumir que era Jacó, é assumir sua história. Então, para de ficar nessa forma. Essa forma de que te enclausurou, sabe, numa maneira de enxergar as coisas e te falou assim: olha, você só vai ser abençoado se você for dessa forma. É isso que a religião faz. Você só vai ser abençoado se você tiver essa forma aqui. Se você for essa mulher, se você tiver esse jeito que você vai ser abençoado. E que você vai ter autoridade, que as coisas de Deus vai cumprir na sua vida, não. Eu não sou abençoada numa forma, eu sou abençoada na minha identidade. E foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela teve que sair da forma para se encontrar com Jesus. E se encontrando com Jesus, ela foi o quê? Reposicionada como filha, e não como a doente, e não como a que precisava da cidade de refúgio, e não como a problemática, entende? A Fernanda tá dizendo assim: a responsabilidade de bancar a sua história, o seu nome. É isso mesmo. Você tem que ter coragem. Tem que ter coragem para bancar a sua história e o seu nome. Para bancar as suas convicções. Porque muita gente vai falar com você assim: você tá saindo da cidade de refúgio. Não pode. Imagina quantas pessoas doentes na cidade de refúgio devem ter falado com aquela mulher assim. Vamos conjecturar, né? Não, você não pode sair daqui. Não, aqui, assim, é o lugar que a gente precisa ficar. Porque é aqui que a gente vai ser cuidado e protegido. Lá fora é muito perigoso. Você não pode. Quantas pessoas falam isso conosco? Não sai dessa forma aqui não. Porque senão você não vai viver fora da forma. Você não vai viver sem essa cobertura. Você não vai viver sem esse jeito. Você não vai viver... E aí você pensa assim: meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô indo encontrar com Jesus. Entende, gente? Quantas coisas nos aprisionam? Quantas coisas nos aprisionam? Quantas pessoas falam assim: não, se não for esse jeito de orar, se não for nesse lugar, se você não manter essa aparência aqui de doente,
você não vai ser protegida. Sabe o que a religiosidade faz? A religiosidade faz isso conosco, que é manter a sua aparência de doente para te proteger. Você só vai ser protegido se você tiver a aparência de doente. Se você ficar encapsulado ali no meio daquela dor. Se você se manter ferida, mas na aparência de que tá tudo tranquilo. Entendeu? Não, você não tem problema você tá doente. O problema é você sair da forma. Isso que a religiosidade faz conosco. Ela não tem problema com a nossa doença. Ela tem problema com a nossa, com o quê? Com o nosso desejo de cura. Entendeu? E o desejo de cura tem a ver com a coragem de sair da cápsula, de sair da lata, de sair daquilo que deforma. É sobre isso. Entende? Então não tem problema nenhum. Você tá doente. O problema é você querer sair da forma. Entendeu? Quem tá entendendo aí, gente? Você pode estar ferida, sangrando, mas você tem que ficar quietinha aí, na cidade de refúgio. Você não pode dar escândalo saindo aqui da cidade de refúgio. Você não pode dar escândalo saindo desse lugar que tá te sustentando. Afinal de contas, você tá doente, mas você tá sendo nutrida. Você tá doente, mas você tá protegida. Você tá doente, mas você tá enquadrada aqui na forma. Entendeu? Isso que é ficar na cidade de refúgio, gente. É ficar doente, mas pelo menos tá sendo protegido. Não, assim, tá tudo ruim, mas pelo menos, né, eu tenho respeito das pessoas. As pessoas pensam alguma coisa boa de mim, né? Eu tô seguindo a cartilha aqui. Cri, 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 cri. Eu tô doente, mas eu tô protegida. Eu tô doente, mas eu tenho cobertura. Eu tô doente, mas as pessoas estão comigo aqui. Eu tenho companhia no meio da minha doença. Afinal de contas, quantas pessoas doentes estão aqui na cidade de refúgio? Amém. Eu vivi por muito tempo assim. Glória a Deus por estar sendo liberto. Isso mesmo. Entendeu, gente? Sai da cidade de refúgio. Esse negócio de ficar cultivando doença. Eu tô doente, mas eu tenho um nome, né? As pessoas me conhecem, eu tenho uma reputação, entendeu? Eu tô doente aqui, mas ninguém precisa saber que eu tô doente. Eu tô enlatada nessa dor aqui e tá tudo certo. E eu tô aqui pra te dizer que não tá tudo certo. Tá tudo errado. Você vai fazer da sua dor o seu destino até quando? Você vai fazer da sua dor o seu propósito de vida até quando? Você vai suportar estar enlatada nessa situação até quando? Você vai suportar estar nessa forma aí, mas pelo menos eu tô protegida. Posso falar? Agora nós vamos entrar em umas coisas aqui ruins. E só vai ficar nessa live aqui quem suportar. A Maria tá perguntando. Vai ficar gravado? Vai. Mas eu vou falar umas coisas graves aqui. Posso falar? Tem muita gente que vai até sair. Se você quiser sair da live, você pode sair. Mas eu vou falar porque Deus me fez uma libertadora. Eu sou uma libertadora. Então, nós vamos entrar em umas coisas aqui ruins. Tem mulher que é agredida fisicamente, emocionalmente, num casamento, e ela é aconselhada a ficar naquela lata, naquela cidade de refúgio, porque ela precisa ter a proteção de que ela é uma mulher casada. Entendeu? É sobre isso. Tem mulher que é agredida psicologicamente, fisicamente pelo seu marido, financeiramente, emocionalmente, mentalmente. E o conselho que ela tem da cidade de refúgio, da religião, é: fica nesse relacionamento, fica nessa doença aqui, porque pelo menos você está protegida sendo esposa. Pelo menos você está protegida tendo marido. E eu pergunto: oi? Ah, tá, então eu vou ficar sendo humilhada, sendo violentada, mas eu, né, em troca do meu silêncio, eu tenho a proteção da cidade de refúgio, que é o quê? Pelo menos você tem marido. Não tem problema você apanhar, mas pelo menos você tem marido. Não tem problema você viver um relacionamento tóxico, mas pelo menos você é casada. Não tem problema você ser violentada, mas pelo menos, né, você tem um ministério. É difícil escutar isso, né, gente? Tem gente que não vai aguentar escutar isso, e não tem problema. Se você não aguenta escutar isso, pode sair da live. Se você não concorda, pode sair da live também. Aqui, gente, é lugar de libertação. Eu me comprometi com Jesus em ser uma libertadora.
E uma libertadora vai confrontar muita coisa errada. E tá tudo bem. Uma libertadora, uma mulher que quer viver a sua identidade, ela não se permite ser deformada pela religiosidade. Entendeu? Isso aí que é cidade de refúgio, gente. Não, você, tá, o seu emocional... Eu conheço tantas esposas que escutam assim. Tem mulheres que... Ai, meu Deus, tem coisa que eu posso falar aqui, tem coisa que eu não posso. Mas vamos lá. Não posso para não expor as pessoas que eu conheço. Mas tem gente assim, olha... Eu vou falar nome. Tem gente, mulher que tá doente. Síndrome do pânico, depressão, pensamento suicida, fibromialgia, desenvolvendo doenças terríveis que vêm de uma mente que está doente. Sabe? Mulheres que apanham, mulheres com casamentos tóxicos e que, por causa dos seus relacionamentos, elas estão desenvolvendo depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, desenvolvendo doenças psicossomáticas. Mulheres que estão assim, com o emocional arrebentado, mas não conseguem lutar pela sua identidade. Porque a cidade de refúgio falou assim, não, você tem que aguentar, porque aqui você está protegida. Você tem que se manter doente aqui, porque aqui você está protegida. Você tem que se manter... Você pode estar doente, não tem problema. Você está arrebentada emocionalmente. Mas aqui você está protegida. E porque elas não têm coragem de romper com essa doença, de romper com esse lugar que tá confortando a sua doença, elas ficam doentes para sempre e não conseguem ter uma relação com Deus. Você sabe por quê? Porque elas veem um Deus que quer que elas sejam doentes. Elas acham que a voz da religião é a voz de Deus. Não, você tem que estar doente aqui mesmo. E elas acham que Deus é isso. E Deus não tem nada disso. E aí tem mulheres que já construíram o seu ministério na cidade de refúgio. Mulheres deprimidas, que são ministras. Mulheres que pensam em suicídio e são pregadoras. Mulheres que vivem, né, com síndrome do pânico, crise de ansiedade, mas são pastoras. Tem gente que criou a sua casa, o seu ministério lá na cidade de refúgio. Que criou a sua história na cidade de refúgio. E Deus está falando, sai da cidade de refúgio. Deus é um bom pai, Flavinha. Eu creio nisso de todo o meu coração. Deus é um bom pai. O medo de sair da forma deixa o ser humano adoecido emocionalmente. É isso mesmo, Tiago. Entende? Tem mulheres que já se acomodaram com as suas doenças na cidade de refúgio e já criaram toda a sua identidade a partir da sua doença. Então já tem o quê? Tem gente que já tem o seu ministério, a sua vida espiritual, tudo isso na cidade de refúgio. São as pregadoras da cidade de refúgio, são as pastoras da cidade de refúgio, são as profetas da cidade de refúgio, são as intercessoras da cidade de refúgio. E elas conhecem um Deus que estão aí, ó, aplaudindo a doença delas. Fica mais doente. Se você adoecer mais eu vou te usar. Quanto mais deprimida, mais eu te uso. Quanto mais adoecida, mais eu te uso. Quanto mais atormentada, mais eu te uso. Quanto mais você apanha do seu marido, mais eu te uso. Quanto mais você é violentada nas suas emoções, mais eu te uso. Tem gente que pensa assim. É muito real nos dias de hoje. Eu sei que é. Como eu sei. Como eu sei que é. Entendeu? E Deus não tem nada a ver com isso. Deus está falando, você só vai se encontrar comigo de verdade quando você tiver a coragem de romper com a cidade de refúgio. Eu não te chamei para ser doente. Eu não te chamei, sabe, para ser uma ministra doente, uma pastora doente, uma esposa de pastor doente, uma missionária doente, uma profeta doente, uma intercessora doente. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para ser doente. E nem para poder justificar, eu sou doente, mas pelo menos eu tenho ministério. Quê? Eu sou doente, eu tenho fluxo de sangue, mas eu sou a pregadora da cidade de refúgio. Eu sou doente com fluxo de sangue, mas eu sou a esposa de pastor da cidade de refúgio. Deus não te chamou para um lugar, Deus te chamou para as nações, Deus te chamou para a liberdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas mulheres que são leprosas, mas né, são as pregadoras das leprosas. São as pregadoras, são as do fluxo de sangue, mas são as pregadoras para as mulheres que estão sangrando. Eu quero pregar para a mulher que está sangrando sim, mas para que elas sejam livres e não fiquem enlatadas nessa forma da religião. Minha missão é sim pregar para as que estão sofrendo, mas para sair do sofrimento. E não para ficar confortadinha ali na cidade de refúgio. Eu não sou essa mulher. Eu não sou essa mulher que vai pregar para te conformar na cidade de refúgio. Eu sou a mulher que vai pregar para você que está sofrendo para sair da cidade de refúgio e ser uma mulher e ir ao encontro de Jesus para ser curadas e reposicionadas. Eu sou essa voz. Eu decidi. Estou pagando preço para ser essa voz. Eu não sou uma voz que vou ficar pregando para você na cidade de refúgio, não. Eu posso ir até na cidade de refúgio, mas para você sair de lá. Porque você só vai ser reposicionada de verdade dentro da sua identidade quando você sair da cidade de refúgio. Não é enquanto você está na cidade de refúgio que você vai ser abençoada, não. É saindo de lá. Jacó só teve um encontro com Deus quando saiu o quê? Da companhia tóxica da sua mãe. E tantas pessoas que eu posso enumerar aqui que precisaram sair de um lugar para realmente se encontrar com Deus. Então, eu acho que nós falamos aqui é o suficiente. Deu para entender? Deu para entender que a religiosidade transforma a sua dor no seu destino? Fala assim, nossa, agora que você é separada, você não tem ministério mais. Acabou seu ministério, porque você é separada. Isso aí, é transformar a dor num destino. O meu destino em Cristo, que poderia ser poderoso, foi diminuído por causa de uma dor. E aí eu vou falar para essas pessoas assim, gente, engraçado, né? A primeira pessoa, a primeira pregadora que Deus levantou foi uma mulher com 5 divórcios nas costas. E o homem que ela estava naquele momento nem era marido dela. Essa foi a primeira pregadora que Jesus levantou, a mulher samaritana. 5 divórcios. E o homem que ela estava, nem marido dela ainda. Essa foi a pregadora que Jesus levantou. E aí a religião pega a dor da mulher que está divorciada, que está separada e fala assim, vai para a cidade de refúgio. Acabou sua autoridade. Acabou. Se você quiser agora, você vai pregar na cidade de refúgio. Você vai ficar quietinha no seu canto agora. Gente, é sobre isso que eu estou falando. E eu sei que tem um monte de gente que não concorda. Sei, eu sei. E eu sei mesmo. Mas eu não posso fazer nada. Eu vou pregar a palavra como ela é. A sua dor não é o seu destino. Eu vou até fixar nos comentários aqui. A sua dor não é o seu destino. Quem tá entendendo aí, gente? Quem tá entendendo, fala amém, fala alguma coisa aí, por favor. Fixar comentário. Pronto. A sua dor não é o seu destino. O seu problema não é o seu destino. O seu fracasso não é o seu destino. As suas lutas não são o seu destino. As suas dificuldades não é o seu destino. A sua história não é o seu destino. Para de querer encapsular o seu destino por causa daquilo que você está passando. Quem faz isso é a religiosidade que te encapsula por causa daquilo que você está passando. Sabe o que é o seu destino? O seu destino está em Deus. O seu destino está na sua identidade, não na sua dor. Gratidão, Bruna, que Deus continue te usando cada vez mais. Amém. Eu quero ser usada para libertar pessoas. Eu quero te ajudar a ser livre. A liberdade de Cristo, a liberdade que Cristo te entregou. A sua dor não é o seu destino. Amém? A sua dor não é o seu destino. Para de olhar para a sua vida, as coisas tristes da sua vida e ver que aquilo ali é o seu destino. Entende? O seu destino está só na sua identidade.
Que foi assim que Jesus falou com a mulher do fluxo de sangue. A tua fé te salva. Filha, olha, a Bíblia começa falando daquela mulher, falando assim, ó, e certa mulher que por 12 anos tinha um fluxo de sangue. Certa mulher. Certa mulher. Nós, religiosas, muitas vezes, chamamos ela da mulher hemorrágica. Olha aí o rótulo. Olha aí o rótulo. E aí, Marcos capítulo 5, tá? Marcos capítulo 5. Olha aqui. Marcos capítulo 5, versículo 24. Jesus, ó, 24, ó, desculpa. Marcos capítulo 5, versículo 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Quando que aqui a Bíblia fala que a hemorrágica mulher? A problemática mulher. A Bíblia não associa a doença da mulher com a mulher. A Bíblia fala que a mulher tinha uma doença. Mas não fala que a mulher era a doente. A Bíblia fala que ela tinha um fluxo de sangue. Uma coisa é a pessoa ter um problema. Outra coisa é a pessoa ser o problema. A gente fala assim, a mulher hemorrágica. Aí a gente trata no rótulo. Não, a mulher tem uma hemorragia. Ela não é a hemorrágica. Ela tem uma hemorragia. Você tem um problema. Você não é um problema. A Gleides falou assim, perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Então, as pessoas nos tratam a partir do que elas veem a respeito de nós. A divorciada, a deprimida, a sobrepeso, a acima do peso. Entende? E a Bíblia fala, certa mulher, começa com isso. E no final, no versículo 34 de Marcos 5, fala assim, então Jesus lhe disse, filha, a sua fé te curou. Então, começa com certa mulher e termina com filha. Mulher reposicionada. Aqui para nós, você vai ser reposicionada. Se você sair dessa cidade de refúgio que não está te protegendo. Esse lugar que aplaude a sua doença e fala, fica doente calada, não está cooperando com a sua cura. Só está te enquadrando. Você precisa sair desse lugar. Que esse lugar que te trata como hemorrágica, como a depressiva, como a problemática. Jesus te chama de filha. E é a identidade de filha que vai te reposicionar no seu destino. Tá bom, Cleide, eu vou ver o recadinho que você deixou pra mim. Entendeu? A cidade de refúgio, parabéns, tá doente, fica aí pra você ter ministério. Fica aí calada. Porque eu ser calada é que você vai ser abençoada. Aqui você tá protegida. Mas você só vai ser protegida por nós se você ficar calada e doente. Fica calada e doente porque eu vou te abençoar. E aí aquela mulher fala assim, chega, eu vou me encontrar com Jesus. Eu não quero ficar calada e doente, eu quero ter um encontro com Deus. E ela foi ter um encontro com Jesus. E Jesus chama ela de filha. Então, de certa mulher, de hemorrágica mulher, no conceito, né, de quem tá enquadrando ali na doença, para certa mulher, para filha. Olha, hemorrágica, certa e filha. Para o povão, ela era hemorrágica. Para quem escreveu a Bíblia, ela era certa mulher. E para Jesus, ela era filha. Então, o seu destino está na sua identidade e não na sua dor. Gente, eu acho que já deu para entender tudo. Vai ficar salva essa live, né? Eu acredito que chegou um momento de quebrar esse silêncio de dor e ser reposicionada em Cristo. William, paz do Senhor, tudo bem? Chega de ficar nesse lugar de dor e agora é um tempo de reposicionamento. Viu, gente? É um tempo de reposicionamento. Para de querer ficar domesticado numa dor para poder ser alguém. Você não precisa se domesticar em uma dor para ser alguém. Você precisa somente de um encontro com Deus para ser alguém. Você só precisa de ter um encontro com Jesus para ser alguém. Você precisa da sua identidade para ser alguém. Você não precisa de ficar encapsulado numa dor para ser alguém. Para de ser o pregador da cidade de refúgio. Para de ser a missionária da cidade de refúgio. Para de ser o profeta da cidade de refúgio. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
A sua dor não é o seu destino. Tá bom? Vamos orar por isso? Orar para que Deus nos dê força de romper com tudo aquilo que nos aprisiona, de romper com o modelo de para você ser um pregador, você tem que ser... Tem a lista, né? Você só vai ser protegido como pregador se você cumprir aquela lista ali. Você só vai ser protegida como pastora se você estiver na lista. Se você ficar silenciada na lista, você vai ser abençoado. Se você quebrar o silêncio, você vai sair da lista. Que saia da lista e se encontre com Cristo. Que saia da bolha e se encontre com Cristo. Eu não sou a minha dor. Eu não sou o que está me acontecendo. Eu não sou aquilo que fizeram comigo. Eu não sou o que a religião me fala que eu sou. Eu sou o que o meu Deus me fala que eu sou. E a minha autoridade não está na lista que me apresentaram. A minha autoridade está em Cristo. Não seja uma pessoa silenciada na sua doença, porque você precisa ser protegida por alguém. Aquele que oferece proteção, te colocando numa forma, na verdade não quer te proteger. Ele quer te silenciar. Ele quer te silenciar. Só que se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Chega de apanhar. Chega de sofrer transtornos psicológicos, transtornos emocionais. Chega de sofrimento. Chega de silêncio. Chega de viver na doença para ser aceito. Tem gente que só é aceito se viver doente, se aceitar a doença. Aquela mulher, ela não aceitou ser doente. Por 12 anos ela lutou pela cura dela. E o final da luta dela foi até Jesus. Foi o romper. A última atitude de cura dela foi romper com a cidade de refúgio. Ela tentou de tudo para ser curada. Eu imagino o tanto de médico, de remédio, de coisa arada que ela tentou. E a última tentativa, e foi a melhor tentativa da vida dela, foi sair da bolha. Foi sair da cidade de refúgio. Foi sair do lugar que deformava, sair do lugar que ficava conformando a doença dela. Colocou a doença dela numa forma. A última decisão dela para ser curada foi sair da conformidade da doença para ter um encontro com Deus. Tá bom? E que você tenha essa coragem. É preciso coragem para romper com coisas que a gente não acredita. Eu não acredito que uma mulher, para ter autoridade, para ser uma ministra do Senhor, ela tem que suportar ser violentada e calada, porque ela precisa ser casada para ser uma profeta, para ser uma pregadora, para ser uma pastora. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a minha autoridade está na minha certidão de nascimento ou de casamento. A minha identidade está nele. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Então tem mulher que acha que para ser uma pastora, que para ser uma profeta, que para ser uma missionária, ela precisa ser casada e doente e apanhando e sendo violentada. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a minha identidade está na minha certidão de casamento ou de nascimento. Minha identidade está nele. E eu não vou aceitar ser tratada menos do que o meu Jesus me trata. Então eu não vou ser silenciada numa cidade de refúgio que me protege se eu manter a aparência da doença. Eu não quero ser doente. Eu não quero ser doente. Eu não vou ser doente nem adoecida por ninguém para me manter numa proteção que, na verdade, está me limitando. A proteção da cidade de refúgio nos limita. Limita aquele lugar, aquele núcleo. Ela não nos expande. Ela não nos envia. Ela nos limita. Se você quer proteção da cidade de refúgio, você vai ser limitada a pregar somente para os doentes. E qual que é a sua pregação para os doentes? Fica doente. A pregação de um doente para o outro é fica doente. Agora, a pregação de um livre para o doente é se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não precisa de nada disso. Tudo que você precisa está em Jesus. Tá bom? Flavinha, ora, eles dão ministério, outras eles anulam, mas Jesus Cristo está no controle, ele te leva para fora. Isso mesmo, isso mesmo. Nossa identidade está na palavra que o Pai nos diz. É sobre isso. Entendeu?
Então, sai dessa bolha. Sai da bolha. Sai da forma. Para de querer ser a missionária da cidade de refúgio, pregando para os doentes para continuar doente. Não. Você vai pregar para os doentes, para eles serem livres, mas você só vai conseguir dar liberdade se você também for livre. Gente, vamos embora, que a gente tem que fazer almoço, tem que almoçar, levar a menina à escola. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão precioso e libertador. Que o Senhor nos ajude a sair de toda a formatação, de toda a deformação, para encontrarmos a verdadeira transformação. A verdade que nos liberta e nos reposiciona. A verdade que realmente nos dá um destino. Em nome de Jesus. Amém. A sua dor não é o seu destino. Um beijo. E se você quer fazer parte da nossa comunidade de ensino, me chama no direct. Hoje é a nossa 4ª aula. A sua dor não é o seu destino. Já tivemos 3 aulas aí essa semana. Todo dia, de segunda a sexta, temos uma aula. E se você quer fazer parte dessa comunidade de cura, de transformação, de libertação e de reposicionamento, se você quer dar continuidade a essas aulas que acontecem lá na comunidade, me chama do direct que eu vou te falar como que você faz para participar do nosso grupo de estudos, tá bom? Um beijo, que Jesus te abençoe. Tchau, tchau.